Então, gente, essa é a aula 5 de matemática discreta e vamos começar. Nessa aula eu vou falar sobre leis de equivalência lógica e regras de inferência lógica. São duas coisas que têm alguma relação, têm alguma analogia até, e eu resolvi colocar junto no material e falar junto também na aula, certo? Então vamos lá, uma introdução. Se eu fizer essa afirmação aqui, certo? Que é uma afirmação verdadeira. Hoje, 23/4/2021, está fazendo sol em Recife, certo? Para ser uma proposição da lógica proposicional, tem que ser uma coisa com sentido completo. Então, eu coloquei a data, coloquei o local, coloquei tudo. Então, hoje, no dia 23 de abril de 2021, está fazendo sol em Recife. E isso é verdade, mas aqui não nem importa tanto se é verdade. Mas eu posso fazer essa afirmação, nesse caso é verdadeira, mas se fosse falsa, eu poderia fazer uma outra afirmação equivalente a ela, de uma outra forma. A gente poderia começar uma frase assim, ó. Não é verdade que... E aí, complete. Como é que vocês completariam? Não está fazendo sol em Recife. Não é verdade que hoje... Aí vamos pular a data. Não está fazendo sol em Recife. Se eu negar a negação, né, entendendo essa frase de maneira bem lógica, né, bem pelas regras da lógica, eu estou fazendo uma afirmação. Não é verdade que hoje não está fazendo sol em Recife, certo? Na linguagem informal, às vezes a gente usa duas negações para negar uma vez, mas construindo a frase com cuidado, como essa aí, a gente faz duas negações onde uma contraria a outra, aí elas se anulam, de certa forma. Mas no mundo informal, a lógica não obedecendo à lógica que a gente está vendo aqui, às vezes a gente diz assim, eu não vou não. Eu não vou não, quer dizer um não só, né? No coloquial. Mas na lógica, um não com outro não, digamos assim, eles se anulam. E eu poderia sair complicando essa frase, colocando não de não, de não, de não, né? Não em cima de outro, em cima de outro, em cima de outro. Que é o que o Pinóquio vai fazer lá em Shrek 2, né, no vídeo que eu mandei para vocês. Ele vai usar muito esse recurso, assim, de negar uma frase que está na negativa. Né? Eu já mandei para vocês no grupo do Telegram, mas quem estiver assistindo gravado, eu vou colocar o link. Mas tem uma cena em Shrek 2, eu vou passar aqui também, que ele fica tentando não mentir, e aí ele vai usar equivalências lógicas para dizer a verdade de uma forma alternativa. Porque se ele mentir, o nariz dele cresce, e aí o inimigo lá, o antagonista da história, ele vai descobrir, né, que o Pinóquio mentiu. Então ele tem que dizer a verdade, mas aí ele vai dizer de uma maneira alternativa, que seja equivalente à verdade, mas de uma maneira mais confusa. Certo? Então é isso que ele está tentando fazer. Ele está usando equivalência lógica, apesar que eu fui analisar a frase e tive alguma dificuldade de dizer se ela está precisa. Não sei se está. Fui ver em inglês também, e bem, vale a intenção. Estão vendo aí o vídeo? Sim. Vejam, o antagonista pergunta onde está o Shrek. Ele sabe onde está o Shrek e vai tentar dizer isso de uma maneira confusa. Ele, no fundo, ele vai dizer assim... No fundo, ele vai dizer, eu sei onde está o Shrek, mas de uma maneira bem mais confusa. Tem no Telegram, certo? Então, e quem estiver vendo a aula gravada, eu vou colocar na descrição do vídeo e na descrição da atividade. Então, vamos pular, né? Mas ele vai dizer de uma maneira bem confusa. Eu até tenho aqui escrito, certo? Eu ia analisar, mas ia tomar muito tempo. Olha só, uma das frases que ele diz. Eu fui ver a versão dublada e a versão original. Na versão dublada ele vai dizer, a segunda frase dele, não seria impreciso supor, ele pergunta, o antagonista pergunta, então você
está me dizendo que não sabe onde Shrek está, onde ele está escondido. Aí o Pinóquio responde, ele responde, não seria impreciso supor que eu não poderia não dizer que isso é ou não é parcialmente correto. Certo? E eu tentei escrever o que isso quer dizer. Isso é equivalente a assim, eu tenho que dizer que isso é ou não parcialmente incorreto. Bem, ainda não ajuda muito. Eu tenho dúvida, na verdade, se os artistas que fizeram isso usaram as regras da lógica direitinho, sabe? Mas valeu a intenção. Ele está dizendo coisas equivalentes a dizer assim, eu sei onde ele está. Então, por exemplo, ele poderia dizer, eu não posso negar que sei onde ele está. Ou complicando um pouco mais, aí você vai dizer, não é impreciso dizer que eu não posso negar que sei onde ele está. E aí você vai deixando a coisa mais confusa, mas logicamente equivalente, certo? Então isso ilustra o conceito de equivalência lógica. É quando você tem afirmações lógicas que a gente está representando com fórmulas, e aí a gente vai estudar na forma de fórmulas lógicas, mas o correspondente são afirmações, frases diferentes que afirmam exatamente a mesma coisa. Afirmar a mesma coisa é o seguinte: se uma for verdadeira, a outra frase também é verdadeira. Se uma frase for falsa, a outra é falsa. Então elas são equivalentes. Se é verdade ou não é outra história, mas são equivalentes. Posso afirmar de um jeito ou posso afirmar de outro. Vamos ver algumas equivalências lógicas. A gente representa com esses tracinhos duplos, certo? Para dizer que é equivalente. Do lado esquerdo uma fórmula, do lado esquerdo outra fórmula, que pode ser uma variável sozinha. Então aqui eu estou com um P ou P, é logicamente equivalente a P. Substitua P por qualquer afirmação e isso aqui funciona, essa afirmação daqui é equivalente a essa. Por exemplo, se eu disser hoje está fazendo sol ou hoje está fazendo sol. Eu disse duas vezes, certo? É um ou entre duas afirmações iguais. Isso é a mesma coisa que eu dizer uma vez só. Hoje está fazendo sol. Se essa frase sozinha for verdade, o ou das duas é verdade. Se essa frase sozinha for falsa, o ou das duas é falso, vice-versa. Elas estão totalmente amarradas. Se for verdade uma, é a outra e vice-versa. Ou então, se eu disser o i, hoje está fazendo sol em Recife, e hoje está fazendo sol em Recife. Bem, dá na mesma, é o mesmo que eu dizer uma vez só. Hoje está fazendo sol em Recife. Se isso for verdade, isso aqui é, e vice-versa. Olha aquela regra que aparece nas frases do Pinóquio, só que ele usa lá construções que a lógica proposicional não expressa. Ele usa coisas do posso, não posso. Não posso é lógica modal, é complicada a lógica modal. Então, mas ele usa a dupla negação, você negar uma negativa. Não é verdade que hoje não está fazendo sol, no meu exemplo lá. Professor, Sim, diga. esse seria como falaram no grupo do Telegram. Não vou entender nada da aula. Seria isso? É porque no informal, na língua portuguesa, dizer duas negações equivale a uma. Então, não vou entender nada. Assim, pelo consenso que há no entendimento da língua portuguesa, isso equivale a uma negação só. Mas se você construir essa frase melhor, aí funciona como uma dupla negação. Se eu disser assim, não é verdade que eu não vou entender a aula. Não é verdade que não vou entender a aula. Isso é a mesma coisa que eu dizer que vou entender a aula. Certo? Então tem que tomar cuidado quando a gente analisa a frase em língua natural, em português, porque existem regras específicas do idioma que mudam o sentido. Não vou entender nada, dupla negação. Em alguns casos, no português, tem o sentido de uma negação só. Se eu fosse converter para a lógica, eu converteria como não P. Uma negação de que vou entender. Certo?
para ser fiel ao que a língua quer expressar. Então, o idioma é mais complicado do que na lógica. Certo? E Certo. tem essa. Vocês vão ver analogias com algumas regras de operações matemáticas. Por exemplo, você pode trocar a ordem da adição. 1 mais 2 é igual a 2 mais 1. E lá é chamado como é que é chamado lá? Regra comutativa, alguma coisa assim. E aqui é lei comutativa. P ou Q é a mesma coisa que Q ou P. Não importa a ordem. E o I também. P e Q é a mesma coisa que Q e P. Então, tem aqui algumas regras. Tem algumas que são semelhantes a regras, a identidades, costuma ser chamado assim, dos conjuntos. Por exemplo, tem as leis de De Morgan dos conjuntos. Ela é consequência dessas leis de De Morgan da lógica. Ó. Leis de De Morgan, está em inglês aqui. Mas isso quer dizer leis. Então, leis de De Morgan. A negação do I é igual ao ou das negações. Teria ficado interessante se no diálogo lá do Pinóquio ele tivesse pensado usando outras regras. Ele usou muito dupla negação, de uma maneira que às vezes eu não acho que ficou bem perfeito assim. Mas ele podia ter usado outras regras além da dupla negação. Podia ter usado um De Morgan, que confunde um bocado, certo? De Morgan é assim, se eu disser hoje chove, essa primeira regra aqui. Hoje, talvez um exemplo melhor aqui. Hoje faz sol e está quente. Isso é uma coisa, certo? Agora eu nego tudo. É como se fosse, não é verdade que hoje está sol e está quente. Não é verdade que hoje está sol e está quente. Isso é equivalente ao dizer que hoje não faz sol ou hoje não está quente. Para não ser verdade as duas coisas, que está sol e quente, tem que ser falsa uma delas. Ou porque não está sol ou porque não está quente. Ou as duas coisas, né? Então, isso é o que a lei de Morgan expressa. Só algumas regras aqui para vocês terem assim, um sentimento do que é lei de equivalência lógica, certo? Entender esses exemplos? Querem que eu explique alguma coisa mais? Tem mais exemplos do que esse. Tem muitas regras de equivalência lógica. Tem um número grande delas. Eu coloquei no site um material, lá no Classroom. Mas vamos definir equivalência lógica. A gente diz que duas fórmulas, P e Q, são logicamente equivalentes se e somente se essa bimplicação entre elas for verdade em todos os casos. Ser verdade em todos os casos, a gente chama essa fórmula de tautologia. É uma fórmula que é verdade em todos os casos. A gente vai ver aqui. Vamos ver um exemplo. Usando essa definição, como é que eu posso provar uma lei de equivalência lógica? Ou até mesmo desprovar. Se eu tiver em dúvida, eu sigo esse mesmo processo, só que eu não consigo confirmar isso. Bem, para provar que ela eu construo uma tabela verdade da bimplicação. Ó, troca esse símbolo, que esse símbolo afirma que realmente elas são equivalentes. Mas para isso eu vou ter que analisar essa fórmula aqui. Aí eu analiso essa fórmula. Vou construir a tabela verdade dessa fórmula aqui. E aí eu vou ver se essa fórmula deu verdade em todas as linhas. Vamos lá, é assim, ó. Eu quero provar essa equivalência. A da dupla negação. Aqui o Pinóquio usou lá no diálogo. Uma regra que ele usou muito. P é logicamente equivalente à negação da negação de P. Como é que eu provo essa? Isso é uma equivalência mesmo. Ela é verdadeira. Como é que eu provo isso? Eu tenho que pegar a fórmula que implica disso nisso, é essa fórmulazinha aqui, ó, e vou verificar se ela é verdadeira em todas as linhas. Todas as linhas de quê? Lembre-se que eu tenho que ver quantas variáveis tem para construir uma tabela verdade de uma fórmula qualquer.
coloco aqui as variáveis, vario todos os valores. Nesse caso, só tem uma variável. Só tenho que variar 2 valores, falso e verdade. Só. E depois eu vou conferir, vou calcular, na verdade, né, o valor verdade da fórmula, e deveria dar tudo verdade aqui. Deveria. E vai, nesse caso. Mas eu recomendo que você faça isso calculando pouco a pouco. Você cria algumas linhas auxiliares, assim, ó. Cria a linha do não P, aí o não P é só trocar. Se aqui for falso, aqui fica verdade. Se aqui for verdade, aqui fica falso. Depois cria outra linha para o não P, que é o lado direito aqui da fórmula. Aí ele nega o não P, que já está aqui, certo? Se é 1, vira 0, se é 0, vira 1. Entendem isso, né? Aí agora eu já tenho o lado direito dessa, aliás, olha para cá, dessa biimplicação. O lado esquerdo já é a variável sozinha, então já tem aqui o lado esquerdo, já tem o lado direito calculado. Agora é só ver se uma coisa biimplica na outra. 0 biimplica em 0? Sim. Lembre-se que a biimplicação ela testa se é igual, é como se fosse isso. Se for igual, ela diz verdadeiro, são iguais. Ó, eles são iguais? São, então coloca aqui verdade. Eles são iguais? São, então coloca aqui verdade. Resultado, essa fórmula é verdadeira sempre, em todas as linhas aqui. Só foram 2. Então a gente pode dizer que essa fórmula é uma tautologia, porque ela é verdadeira sempre. Esse nomezinho não é muito importante na minha disciplina, não, mas é bom vocês saberem. Essa fórmula é uma tautologia. Tautologia é um tipo de frase que, assim, é obviamente verdade. Acho que eu falei disso na aula passada. E já que essa fórmula é uma tautologia, provei que essas 2 fórmulas aqui são equivalentes. Esse é o ponto. P é equivalente a não P. Compreenderam? Posso passar para um exemplo maior? Vocês estão aí, gente? Eu não estou vendo o chat, não. Pode, velho. Tô aqui, professor, que eu entendi. Joia? Então, vou até ver se fico acompanhando aqui no outro computador. Caso alguém fale no chat, ou caso chegue alguém para aprovar. Vamos provar uma fórmula maior, uma equivalência maior. Ela diz que a implicação P implica Q, aí vai ter 2 variáveis, veja. Essa equivalência está envolvendo 2 variáveis, então vou ter que variar os valores possíveis para P e Q. Todas as combinações possíveis, 0 com 0, 0 com 1, 1 com 0, 1 com 1. Certo? Então, essa fórmula P implica Q, ela é logicamente equivalente a essa fórmula, não P ou Q. Tá? Isso é uma equivalência verdadeira. E eu vou conferir isso como? Eu troco esse símbolo de equivalência pela biimplicação e jogo a fórmula aqui. Ó. Meu objetivo é calcular essa fórmula. Ela é a biimplicação desse lado esquerdo da equivalência e desse lado direito da equivalência. Certo? E agora eu vou calcular ela. Mas para calcular, essa fórmula é muito grande. É fortemente recomendável que eu calcule a fórmula do lado esquerdo, a não ser que ela seja só uma variável, aí já está pronta. E a fórmula do lado direito. Então, eu criei aqui uma linha específica para calcular o lado esquerdo. Uma linha específica para calcular o lado direito da implicação. E essa fórmula aqui tem uma negação de P envolvida. Então, eu também criei uma coluna auxiliar para facilitar, um auxiliar do auxiliar isso aqui, que é a coluna não P. Certo? Eu, assim, precisava, não precisa, se você conseguir fazer de cabeça. Mas quando eu cobrar isso em atividade, em algum exercício, em uma prova, eu quero que você crie essas colunas auxiliares, para eu saber que você entendeu cada pedaçozinho do seu cálculo, certo? Do valor dessa fórmula. Então vamos lá, a gente vai calcular essa coluna aqui. Negação de P é só inverter, ó. 0011 vai ficar 1100. Implicação é só
lembrar a tabela verdade da implicação, que falso sempre implica verdade, falso dá verdadeiro sempre para implicação. O único caso que ela é falsa, na verdade, é melhor decorar assim. A implicação, o único caso que ela é falsa é quando é verdadeiro ou falso. VF. É tipo assim, se isso aqui foi uma... Se eu estou verificando, né, se uma pessoa cumpriu uma promessa condicional. A história da mãe lá. Se a criança comeu, então a mãe deu sorvete. Quando é que ela não cumpriu sua palavra? Quando é que essa implicação é falsa? Se a criança almoçou, então a mãe deu sorvete. Essa implicação é falsa quando a criança almoçou e a mãe não deu sorvete. Aí é quando ela não cumpriu sua palavra, certo? Isso aqui vai ser um caso falso, é o único que é falso. Eu já vi uma dica para memorizar, se você pensar como VF, verdadeiro falso, que é uma dica usando o nome de uma atriz antiga, eu não sei se vocês vão lembrar, mas é Vera Fischer, é o único caso que é falso, certo? É VF. O único caso da implicação que é falso é o caso Vera Fischer, VF. O resto aqui vai dar tudo verdade. Então vamos ver. Isso aqui do jeito que eu disse e a implicação do jeito que eu disse, ó. Só é falso nessa linha aqui. Certo? Você faz o ou do não P com o Q, aqui vai dar verdade, verdade, falso, fazendo o ou dessas duas colunas, e aqui verdade, ó. Ficou verdade, verdade, falso, verdade, do jeito que eu estava explicando. O que acontece? Sem precisar olhar até para essa coluna, você vê que o lado esquerdo e o lado direito são iguais, idênticos. Isso aqui é suficiente para você conferir que elas são fórmulas equivalentes, certo? Se você quiser, você pode omitir essa coluna, você não faz, mas explica que a fórmula do lado esquerdo aqui e a fórmula do lado direito aqui são iguais em todas as colunas. Aí pronto, então são equivalentes. É uma forma um pouco mais simples de provar que você não precisa dessa coluna. Mas se você calcular essa coluna, você vai estar fazendo exatamente isso, verificando se são iguais. São iguais, verdade. São iguais, verdade. São iguais, verdade. São iguais, verdade. O operador de bimplicação, ele testa se são iguais, basicamente. E aí está provada essa implicação, certo? Então é equivalente dizer, essa implicação não, essa equivalência, desculpe. Então é equivalente eu dizer que se a criança comeu, então a mãe deu sorvete. Essa frase é equivalente a essa outra. Aí eu afirmar, a criança não comeu, ou a mãe deu sorvete. Parece esquisito à primeira vista, mas essa é uma equivalência que vai ser importante no curso, certo? Vocês vão precisar lembrar dela. Tá? A implicação. Se a criança comeu, então a mãe deu sorvete, é equivalente a dizer a criança não comeu ou a mãe deu sorvete. É equivalente. Tá? Imagina um diálogo feito aquele de Pinóquio, em que você usasse umas equivalências meio assim, mais confusas ainda, né? Como essa equivalência aqui. Dava para fazer um diálogo mais difícil do que aquele até. Certo? E rica, assim, logicamente mais rico. Que não seja baseado só em negação dupla. Pronto, isso aqui encerra a parte de equivalência. Temos outro tópico para falar ainda nessa aula. Me digam só se vocês estão ok com o que foi visto até aqui. Posso prosseguir? Ok, professor. Pode prosseguir. Pronto, eu vou prosseguir. Só... Poxa, alguma coisa não funcionou aqui. Só ficar acompanhando o chat e aprovando quem chegar. Usando outro computador aqui. Eu sei que está com eco. Pronto, cortei. Vamos lá, agora é outro assunto.
Deixa eu mostrar mais equivalência, só para vocês saberem, no site lá do Classroom, na nossa sala de aula, né? Talvez você não esteja usando o site, esteja usando o aplicativo, né? Eu coloquei um material só para consulta, com mais equivalências lógicas, certo? Então, você fazer o I de uma proposição qualquer com verdade é equivalente à própria afirmação. Você fazer o ou de uma equivalência com falso é equivalente à própria afirmação. O pessoal reclamou que o microfone está baixo. Eu sei que ele de vez em quando falha e fica falhando mesmo, fica baixo demais. Se estiver acontecendo, me digam, que aí eu removo e uso o microfone embutido aqui do notebook. Então, vocês podem analisar com calma. Tem muitas equivalências lógicas, muitas. E algumas lembram coisas da matemática. Por exemplo, regra associativa. Certo? Parece fazer x vezes y mais z. A associativa não, a distributiva é que é isso. X vezes y mais z. Você faz o x... Pense como variável matemática. P vezes Q mais R. Como se você fizesse P vezes o Q mais o P vezes o R. Olha só, é bem parecido. Mesma ideia das regras distributivas da aritmética. As regras distributivas da aritmética. Bruno, sim, toda equivalência resulta em uma tautologia. Por definição, ela só pode ser considerada equivalência se a biimplicação entre esses dois lados, o esquerdo e o direito, a biimplicação entre esses dois lados, for uma tautologia. Por definição, é isso. Isso significa dizer que os dois lados têm o mesmo valor verdade sempre. Certo? Como eu mostrei nos exemplos lá. Então, sim, sempre tem uma tautologia por trás das leis de equivalência lógica. O assunto que eu vou falar agora também sempre tem uma tautologia por trás, mas não é com biimplicação. É com implicação. Então, vamos ver esse novo assunto. Esse material é para consulta, certo? Você dá uma olhadinha lá, não precisa nem marcar como atividade concluída. Um interessante aqui. Uma biimplicação. Estão vendo aqui? P, bi implica Q. É equivalente a duas implicações. P implica Q e Q implica P. E isso ajuda a entender por que é chamado de biimplicação. Porque ela equivale a duas implicações com o I entre elas. Você pode provar isso com tabela verdade, daquele jeito lá, e provar que a biimplicação entre essas duas coisas é uma tautologia. Se você negar os dois lados, também é equivalente à biimplicação original. Então, tem várias implicações aqui interessantes, certo? A gente vai precisar de algumas delas ao longo da disciplina, quando estiver vendo assuntos de matemática mesmo. Matemática mesmo quer dizer assim, não é lógica. É coisa envolvendo número inteiro, aqueles tópicos mais típicos da matemática. Pronto, vamos ver agora outro assunto, lógica. Inferência lógica, desculpem. E aí, novamente, eu vou apelar para cultura, né, de filmes, etc. Alguns de vocês já devem ter visto essa série aí de Sherlock Holmes. Eu só vi um episódio ou outro. Mas Sherlock Holmes é um personagem já antigo, muito conhecido, de outros filmes, com outros atores e tal. Então, Sherlock Holmes é um cara que ele é um tipo de detetive muito, assim, genial, né? E o grande forte dele é que ele faz deduções de uma maneira incrível. Mas na investigação policial qualquer, você vai fazer o seguinte, você vai levantar provas, pode ser por meio de evidências materiais, um rastro de pólvora, uma marca de sangue no ambiente, ou por meio de testemunhas, uma testemunha que viu fulano em tal lugar. Então você levanta provas. Algumas delas talvez você vá descartar, porque tem contradição e tal.
e outras você considera como confiáveis. Você pega essas provas que são confiáveis e você vai começar a raciocinar em cima delas, é o que interessa para mim aqui. Você vai começar a fazer deduções usando essas provas para apontar algum suspeito, talvez mais de um suspeito, e eles podem até ser, né, 2, 3 culpados mesmo. Mas um exemplo de dedução é assim: só tinha 2 pessoas na cena do crime. Como é que você sabe disso? Não sei, testemunhas disseram e o GPS do celular confirma, etc. Mas você já tem prova concreta. Tinha 2 pessoas na cena do crime. Pessoa A e pessoa B. E você também tem prova concreta de que a pessoa B não cometeu o crime. Por que ela não cometeu? Primeiro, porque ela não conhecia a pessoa A, ela também, sei lá, você não encontrou nenhum rastro de pólvora nela, você não encontrou nenhuma arma com ela, etc. Tem um monte de coisa que leva você, várias provas levam você a afirmar isso com convicção. A pessoa B não cometeu o crime. Mas só tinha 2 pessoas na cena do crime que poderiam ter cometido. A ou B. Pessoa B não foi. Que conclusão você tira disso aqui? Essa dedução é muito fácil, digam aí. Que foi a pessoa A. Foi a pessoa A. Então a conclusão é que foi a pessoa A que cometeu o crime. Só tinha 2 pessoas, a pessoa B não cometeu, então foi a pessoa A. Certo? Reescrevendo assim para ficar mais fácil de analisar logicamente. É como se você tivesse a proposição A cometeu o crime. E outra proposição, B cometeu o crime. Então, isso é uma premissa que você tem no seu raciocínio. Quer dizer, é uma coisa que você está assumindo como verdade no momento. Com base em provas, né? Se for numa investigação. Mas você também, com base em provas, também entendeu que B não cometeu o crime. É a negação dessa outra afirmação aqui. Então, a conclusão é que foi A que cometeu o crime. Se isso ou isso é verdade, mas isso aqui não é, então só sobra essa possibilidade. Então, A cometeu o crime. Isso aqui é uma regra de inferência chamada de silogismo disjuntivo, certo? E toda regra de inferência, ela funciona assim, certo? Ela diz, se você assumir certo conhecimento, certas afirmações, que você considera verdade, são chamadas de premissas. Então, você considera que isso aí é verdade. Então, já que você está considerando que isso aí é verdade, então você pode concluir isso aqui, que vai ser verdadeiro também. É uma consequência daquelas premissas. Agora, atenção, certo? Pode ser que algumas dessas provas estejam com falhas e as suas premissas estavam erradas. Aí essa conclusão também vai estar, sim, em dúvida. Mas nas regras de inferência lógica, ele só diz assim, ele não diz se a premissa é verdadeira, não, ele diz assim, se você acha que essas premissas são verdadeiras, se você assume isso, então pode tirar essa conclusão aqui. Tá? Agora, se as premissas são verdadeiras ou não, é você que tem que, de alguma maneira, garantir. Então, se isso for verdade, isso é verdade. Mas se na investigação você levantou provas falsas, testemunhos falsos, as suas premissas não valem, a sua conclusão também não vai valer. Certo? Mas como regra de inferência, a regra de inferência, ela afirma assim, quando isso for verdade, isso é verdade. Veja, uma regra de inferência, ela é assim, ó. Você tem várias premissas, pode ter uma só, pode ter 2, pode ter 3. Cada uma delas é uma fórmula lógica. São as premissas no mesmo sentido que eu chamei aqui de premissa, certo? E a regra de inferência garante, mas garante de maneira condicional, assim. Se suas premissas são verdadeiras, veja bem, se suas premissas são verdadeiras, é problema de quem usa a regra se garantir que as premissas são. E suas premissas são verdadeiras, você pode concluir isso aqui com segurança. Garanta suas premissas que eu garanto a você que essa conclusão é verdadeira. Ela é mais fraca do que a equivalência porque ela não garante voltar.
Se essa conclusão for verdadeira, então as premissas são, pode ser, pode não ser, eu não garanto. A regra de inferência, ela não garante. Tipo assim, se a pessoa A cometeu o crime, eu posso concluir aqui que a pessoa B não cometeu? Não posso concluir. A partir disso, eu não posso voltar e concluir o que está antes. Porque pode ser que A tenha cometido e B tenha cometido junto. Então, dessa conclusão aqui, eu não posso voltar para cá. Equivalência lógica do lado esquerdo, você garante o direito. Do direito, você garante o esquerdo. Mas na inferência, não. Das premissas, você garante a conclusão. É só numa direção. Uma direção só. Tá? Das premissas, todas juntas, eu garanto a conclusão. Vamos ver aqui algumas regras. Aquela que eu usei lá foi essa, ó, silogismo disjuntivo. Se eu tenho a afirmação P ou Q, que no nosso exemplo era assim, ó, A cometeu o crime ou B cometeu o crime. E tem outra afirmação também, que é a afirmação não P. No nosso caso, ela seria, na verdade, a afirmação não Q, mas está na mesma, assim, é equivalente. Vamos supor que era B cometeu o crime ou A cometeu o crime. Então, agora a não P corresponde a B não cometeu o crime. Eu tinha essa premissa lá, realmente. Então, isso se encaixa com o que essa regra está dizendo. B cometeu o crime ou A cometeu o crime. E B não cometeu. Conclusão, que A cometeu o crime. Se você sabe isso, pode concluir isso. É o que essa regra está me dizendo. Certo? A regra de inferência garante num sentido só. Disso, eu concluí isso aqui. E tem outras regras interessantes, como uma regra de modus ponens, uma regra importantíssima, que ela envolve uma implicação. Tipo assim, vou recuperar mais uma vez o exemplo da mãe e do filho. Se a criança, vamos supor que a mãe, ela tem palavra. Se a criança almoçou, então a mãe deu sorvete. Isso aqui é uma coisa verdadeira, porque a mãe, ela tem palavra. Ela, quando fez aquela promessa, ela cumpre sua palavra. Se a criança almoçou, então a mãe deu sorvete. Isso é uma proposição verdadeira. E eu sei que a criança almoçou. Então, o que é que eu posso concluir? Eu sei, assim, factualmente, verdadeiramente, ela almoçou. Hoje ela almoçou. E a mãe disse hoje que se ela almoçar, então ela ganha sorvete. E a mãe é uma pessoa de palavra. Então, qual é a conclusão? Se A criança, ela toma sorvete. perfeito, a criança ganhou sorvete. Certo? A modus ponens é uma regrinha que nos ajuda a usar uma implicação num processo dedutivo. Essa afirmação não diz nem que a criança ganhou nem que não ganhou. Ela é condicional, depende. Se a criança almoçou, então ganhou. Aí aqui eu sei como outra afirmação separada que a criança de fato almoçou. Isso aqui é incondicional, ela almoçou mesmo. Aí eu concluo, então, que ela ganhou sorvete. No processo de inferência lógica, a gente geralmente pensa cada fórmula dessas como verdadeira, certo? Eu não estou mais pensando muito assim, só na explicação do conceito, eu vou falar algumas vezes disso. Mas, em geral, quando eu uso as regras, eu estou considerando que essa fórmula é verdadeira. E essa é verdadeira. Então, só interessa para mim na tabela verdade as linhas em que elas são verdade. Grosseiramente, essa é a ideia. E aí eu concluo uma fórmula onde essa fórmula também é verdadeira. Geralmente ela é usada num contexto assim, certo? De fórmula verdadeira para fórmula verdadeira é que a inferência lógica prossegue. Então, como é que eu provo que uma regra de inferência é realmente regra de inferência? E também o processo que eu sigo para dizer que ela não é. Eu faço a conjunção das premissas, o I dessa parte aqui toda. Eu faço o I dessa fórmula com essa. Conjunção, esse operador aqui, o operador AND, o operador I. E vou provar que essa conjunção
tem como consequência lógica a conclusão. Veja só, nesse esquema que eu mostrei aqui, eu vou provar que P1, IP2, IP3, IPN tem como consequência lógica Q. Ou seja, Q é consequência lógica do I dessas formas. Mas o que é consequência lógica? O material eu detalho melhor, certo? Mas grosseiramente é você provar que a consequência lógica é você provar que essa implicação é uma tautologia. Olha só, novamente temos que provar uma tautologia. Vamos construir uma tabela verdade. Vai ser parecido. Só que ao invés de bi-implicação, é implicação. Ao invés de algo que vale para os dois lados, vale para um lado só. Tenho que provar que é uma tautologia. Essa implicação vale sempre. É sempre verdadeira. Elias quer falar? Pode perguntar, Elias. Levantou a mão aí. Então, vou seguir, certo? Então, como é que a gente prova uma regra de diferença? Ah, tudo bem, Elias. Como é que a gente prova uma regra de diferença? Você constrói a tabela verdade disso aqui. O I das premissas. Lembrando que cada premissa aqui pode ser uma fórmula. E é isso aí. Isso aqui vai virar uma fórmula bem grandona, digamos assim. Esse I das premissas implica na conclusão. Você calcula a tabela verdade disso e vai verificar se ela é verdadeira em todas as linhas, ou seja, se ela é uma tautologia. Vamos pegar aqui uma regra de diferença. O silogismo disjuntivo que a gente usou lá no começo. Certo? Daquele exemplo, se a pessoa A ou pessoa B cometeu o crime, mas não foi do jeito que está aqui, é como se fosse não foi a pessoa A, sabe? Então vamos inverter de novo. Pessoa B ou a pessoa A cometeu o crime, mas não foi a pessoa B, não foi. Conclusão é que foi a pessoa A. Essa regra de inferência, ela é verdadeira, ela é regra de inferência. Ela é válida, vamos chamar assim. Como é que eu provo isso? Eu pego essa formulazinha e essa, faço o I entre as duas. Só tem duas premissas aqui. Então eu faço o I entre essas duas. Aqui está o I entre as duas fórmulas. E coloco a implicação para essa conclusão aqui. Seja que fórmula estiver aqui, você coloca aqui no lado direito da implicação. Então está aqui a implicação do I dessas premissas. A implicação leva na fórmula de conclusão. Fórmula Q. Então eu vou calcular essa tabela verdade, eu vou precisar de colunas auxiliares, porque senão fica muito complicado. Aí esse lado esquerdo sozinho, eu coloquei uma fórmula para ele. Ele por si só tem subfórmulas, então eu coloquei a subfórmula não P aqui numa coluna auxiliar, a fórmula P ou Q em outra coluna auxiliar. E aí cada coluna dessa vai ser fácil de calcular, certo? Vai ser um passo a passo fácil. O P ou Q só é falso nessa linha. Tá? O não P é só inverter essa linha do P. Então vamos ver aqui. Ó, P ou Q só dá falso nessa linha, como eu falei. O não P inverte toda a coluna do P. 0011 vira 1100. Aí faço o I dessas duas. Ó. O I dessas duas vai dar o resultado dessa coluna aqui, dessa fórmula. E o I só é verdade quando as duas são verdadeiras. Então só foi verdade aqui. E agora eu tenho que calcular a implicação disso implicando no quê? Lembrando que esse aqui está como condição da implicação. A implicação, sempre que a condição for falsa, a implicação direta já é verdade. Condição falsa já é verdade. Condição falsa já é verdade. E essa linhazinha aqui, que não é falsa? Basta eu olhar se ela implica em verdade. Se a condição for verdadeira, o resultado, digamos assim, da implicação tem que ser verdadeiro também. Aí a implicação toda foi verdade. Resultado, deu verdade em todas as colunas. Então essa fórmula aqui é dita uma tautologia.
Se essa fórmula é uma tautologia, eu provei, nesse caso eu confirmei, porque eu já sabia, que isso aqui é uma regra de inferência válida. Porque isso aqui leva a isso como consequência lógica. O I das premissas leva a concluir que, como consequência lógica. Então, é isso. Esse foi o exemplo que eu coloquei nos slides, mas eu posso mostrar mais no material. O nosso material, que nessa semana só vai ter mesmo um capítulo, é o capítulo 5 somente. Ele até tá com um errinho que está lá no Classroom, certo? Porque aqui, ó, tá a implicação, era para ser um ou, então eu vou corrigir isso. Mas vamos ver aqui esse outro exemplo. Esse exemplo sim é com implicação. É a regra modus ponens. Essa regra, eu até expliquei, né, um exemplo dela. Ela tem uma implicação e ela afirma que a implicação é verdade, tipo assim, ela afirma que a mãe é uma pessoa de palavra, e aquilo que ela disse, se almoçar, então a criança ganha sorvete, é verdade. E ela também assume, então ela assume que isso é verdade, e ela também assume que a criança almoçou. Assume que se ela almoçar, então ela ganha sorvete. Digamos, a mãe fez uma promessa desse jeito e é verdadeira, e assume que a criança almoçou, isso também é verdadeiro. Qual é a conclusão? A criança ganhou sorvete. Essa regrinha. Vamos provar que ela é verdadeira, ela faz sentido, né? Vamos provar que ela é verdadeira? Aí eu faço o I entre essas duas fórmulas. Ele aparece aqui, ó. E implico no quê? Faço a implicação para o resultado final lá. Que novamente é uma fórmulazinha individual, novamente é a fórmula Q, mas é coincidência. Podia ser qualquer fórmula aqui embaixo, certo? A depender da regra. E aí eu calculo a tabela verdade, variando todos os valores das variáveis P e Q, e saio calculando com colunas auxiliares de preferência, até descobrir a coluna completa dos valores possíveis dessa fórmula. E ela é sempre verdadeira, de uma tautologia. Essa fórmula é uma tautologia. Então, essa regra é mesmo uma regra de inferência. Tá correto, é uma regra de inferência válida. Eu posso usar essa regra no meu raciocínio lógico, quando eu estiver deduzindo quem foi o autor de um crime, por exemplo, ou quando eu estiver fazendo uma defesa como advogado diante de um tribunal, eu posso usar esse tipo de raciocínio no meio da minha defesa. Isso aqui ajuda a gente a raciocinar argumentos lógicos, certo? Entender essas regras de inferência ajuda a construir argumentos lógicos, seja diante de um tribunal, seja numa investigação, seja num trabalho qualquer de científico. Tá bom? Então, gente, é isso. Eu vou mostrar agora só as regras de inferência. Tem um material também para consulta, já está lá no Classroom, e ele tem 8 regras de inferência, as 8 mais importantes. E é interessante você dar uma olhadinha nelas. Deixa eu destacar aqui pelo menos uma. Modus tollens é interessante, certo? O modus tollens, ele inverte a implicação. Só que você só consegue garantir que você tira alguma conclusão correta invertendo a implicação, usando a implicação no sentido contrário, se você tiver a negação. É assim, ó. Deixa eu dar mais um para você focar só nisso aqui. Certo? Vamos supor aquele mesmo exemplo, que a mãe disse, e eu acredito nela, vou tomar a palavra dela como verdadeira, que se a criança almoçar, então ela ganha sorvete. Fica melhor pensar afirmações lógicas como sendo num tempo fixo, passado, que já aconteceu, sabe? Então eu vou dizer assim, é verdade sim, porque eu conheço aquela mãe, que se a criança almoçou, então ela ganhou sorvete. Se almoçou, então ganhou sorvete.
Mas eu descobri uma coisa. Eu soube depois que a criança não ganhou sorvete. Ué, a criança não ganhou sorvete. Mas eu sei que se ela almoça, ela ganha sorvete. Isso aqui é verdade. Aquela mãe, ela, assim, ela é firme na sua promessa. Então, qual é a única conclusão possível aqui? Que a criança não almoçou. Olhando como tudo tendo acontecido já, certo? No passado. Se ela almoçar, então ela ganha sorvete, mas descobri, ou melhor, se ela almoçou, então ela ganhou sorvete. Posso até colocar assim, se ela tiver almoçado, então ela ganhou sorvete, sei lá. E sei que ela não ganhou sorvete. Depois que a mãe fez a promessa, depois que aconteceu tudo, no final das contas, o resultado foi que a criança não ganhou sorvete. Eu posso tirar somente uma conclusão. Assumindo que a mãe é uma pessoa de palavra, assumindo que isso é verdade também, que realmente ela não ganhou sorvete. A conclusão que eu posso tirar é que ela não almoçou, por isso que ela não ganhou. Então, ela não almoçou, o não ter. Eu estou usando a implicação no sentido inverso, daqui eu tiro uma conclusão sobre isso, mas isso só é garantido quando eu tenho a negação desse lado direito aqui da implicação. Aí eu concluo também a negação da condição da implicação. É a única maneira de eu usar a implicação voltando, certo? E essa regra é chamada de modus tollens, mas não precisa decorar nomes, não. Quando precisar dos nomes das regras, eu dou a tabela e você consulta e faz a atividade consultando mesmo. Consultando tabela, regra, nome, tudo. Certo? O modus ponens permite eu usar no sentido natural da implicação, mas eu tenho que conhecer que isso é verdade. O modus tollens eu uso no sentido inverso, mas eu tenho que conhecer a negação do resultado. Lembrando que quando eu raciocino com regras de inferência, eu estou trabalhando com fórmulas que eu assumo como verdadeiras. Então, isso aqui é uma fórmula verdadeira, isso é uma fórmula verdadeira. Esquece os casos que elas são falsas. Estou trabalhando ela como verdadeira e essa também. E aí eu concluo uma fórmula que é verdadeira. Dizer que não P é verdade é dizer que P é falso, tá? Então, cada fórmula dessa é verdadeira. Não P é verdade, ou seja, P é falso. E é isso, tem outras fórmulas aqui relativamente intuitivas. Essa aqui é mais uma que eu acho bem intuitiva. Professor Vitor levantou a mão. Vitor quer falar? Me salve aí enquanto eu penso um exemplo. Eu sou muito ruim para pensar exemplo na hora. Professor, eu vou pedir que o senhor responda primeiro a pergunta de Bruno para eu fazer a minha. Certo. Aí Bruno pergunta o seguinte: se eu sempre preciso provar, ao provar essa regra, sempre preciso colocar o conectivo i. Aí, na hora que você vai provar, né, e pode ser que descubra que está correto, pode ser que descubra que essa regra está falsa, tem que ser sim o conectivo i. Sempre. Por definição, é isso que garante que ela é uma regra de inferência. Você aplicando o conectivo i entre essas duas fórmulas, nesse caso aqui só tem duas, e aplicando uma implicação dessa parte toda, o i, implicando nessa parte toda, isso vai gerar uma fórmula grande, eu calculo a tabela verdade da fórmula grande. Mas sua pergunta é se tem que ser um i aqui entre elas, sim, tem que ser um i. É a pergunta de Bruno. Certo, Bruno? Vitor agora quer fazer a sua? Eu queria saber se o senhor vai fazer alguma coisa para auxiliar na primeira VA. Vou fazer, acho até que eu prometi passar atividades essa semana. Só que foi uma semana corrida, mas eu vou passar sim atividades. E acredito que passo hoje mesmo. Algumas atividades. Aí vão valer pequenas pontuações para compor a nota da primeira VA, certo? De passar como atividade valendo pontuação. Exceto essas de assistir vídeo, ler material, isso conta como presença, tá?
Então, vou dar um exemplo aqui. Não pensei, não está pronto, mas... vamos supor, se choveu, então molhou a terra. E se molhou a terra, então... não é imediato, mas vamos pensar que é imediato. Então, cresceu mato. Você sabe essas duas verdades, né? Quem mora no interior vê muito isso. Se tiver uma terra aberta, ela pode estar seca como for, mas se chover, aí vai molhar a terra. E se molhar a terra, cresce mato. Alguns dias depois, né? Mas cresce. Então, eu posso transformar isso numa regra só. Aqui são implicações que eu estou assumindo como verdadeiras sempre, né? Estou assumindo que se chove, molha a terra. Se molha a terra, cresce grama. Então, essa regra de inferência aqui me garante que eu posso juntar isso num tipo de implicação só, um tipo de lei da natureza só, que é o seguinte: se choveu, então cresce grama. Porque isso leva a isso. E isso aqui leva para o R. Então, P implica R diretamente. Certo? Relembrando, se chover, então molha a terra. Se molhar a terra, cresce mato, né? Grama não é mato. Então, conclusão: se chover, cresce mato. Choveu em campo aberto, cresce mato, né? A gente vê muito isso. Ok, então tem mais regras de inferência aí, vocês dêem uma olhadinha depois. A mais confusa delas é essa regra de resolução, mas você pode construir a tabela verdade e vai ver que é verdadeira mesmo. As outras são simples. As mais complicadas e interessantes eu expliquei. Adição muito simples, simplificação simples, conjunção também simples, resolução é uma regra confusa que a gente não vai usar nessa disciplina, no raciocínio matemático, aí não precisa se preocupar muito com ela. Certo? Entenderam tudo? Querem fazer mais alguma pergunta? Leiam o material, tá? Que já está lá no Classroom, no Google Sala de Aula. Na próxima aula eu quero fazer o seguinte: eu quero trabalhar com deduções maiores, certo? Eu mostrei aqui um passo de dedução, que é um passo que obedece sim uma regra de silogismo disjuntivo. Se A cometeu o crime ou B cometeu o crime, isso é como se fosse uma afirmação P ou Q. B não cometeu o crime, é como se fosse o não que. Logo, concluo que A cometeu o crime. Eu concluo aquela afirmação P. Mas eu posso querer fazer um raciocínio mais longo, que eu tenho várias premissas e vou combinando algumas delas com uma regra de inferência, concluo uma coisa nova. Combino outras com outra regra de inferência, concluo outra coisa nova. E aí eu vou seguir um passo, assim, uma série de passos de dedução. Cada um deles aplicando uma regra de inferência. E aí eu vou construir um grande argumento de raciocínio lógico. Eu quero trabalhar isso na próxima aula, certo? Aqui foi como se fosse um argumento, um raciocínio de um passo só. Aí eu só acrescentei uma conclusão nova. Na próxima aula eu quero concluir uma coisa nova, depois outra, depois outra, depois outra. E desenvolver um grande raciocínio. Certo, gente?